Na história do Brasil, a gente tem um assunto muito importante, que são os censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, conhecido no nosso dia a dia, com inúmeras pesquisas e levantamentos que mostram e dão uma cara para o Brasil, para os estados e, é claro, também para os municípios. Por isso, eu vou conversar a partir de agora com o Roberto Kern Gomes, que é superintendente estadual do IBGE aqui em Santa Catarina. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo aqui à RBV Rádios em Videira, para a gente falar sobre o censo realizado pelo IBGE, mas vários recortes que vêm saindo e que vêm chamando a atenção, inclusive, nas últimas semanas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante que é o censo demográfico brasileiro. E sim, a gente fez o censo lá em 2022, concluímos a coleta em maio de 2023 e de lá para cá nós temos trabalhado nos números que nós coletamos e de tempos em tempos a gente tem feito alguns recortes e disponibilizado. Mas o primeiro recorte que nós fizemos lá ainda em 2023 foi o da população. O Brasil cresceu, né? Nós somos hoje mais de 200 milhões de pessoas, então o Brasil tem crescido muito. Ele tem, é verdade, tem crescido a uma taxa menor ano a ano. Hoje a gente cresce anualmente 0,52% e essa taxa de crescimento já foi quase 3% ao ano, mas ainda assim estamos crescendo, continuamos crescendo. Diferente, obviamente, de alguns países da Europa e da Ásia que estão diminuindo a sua população. O Brasil ainda cresce. Mas o que nos chama a atenção, Ernesto, é justamente Santa Catarina. Santa Catarina que tem crescido muito acima da população brasileira. O estado de Santa Catarina, em 2022, quando a gente compara o último censo de 2010, foi o segundo estado que mais cresceu, tanto em números absolutos quanto em números percentuais. Em números absolutos, Santa Catarina cresceu quase 1.400.000 pessoas, chegando a mais de 7.600.000 pessoas no censo de 2022. E esse número continua crescendo. A estimativa que nós temos, Ernesto, para 2024 é que a população catarinense já chegou a mais de 8 milhões de pessoas. E aqui na região, esse crescimento também se repete. Videira, por exemplo, a gente chegou em 2022 a uma população de 55.466 mil pessoas. E a estimativa para 2024 foi de 58.299 pessoas. Então, é realmente um crescimento bastante significativo que mostra a pujança, o desenvolvimento econômico do estado e, sobretudo, aqui da região. O senhor falando desse recorte da população, que é o recorte, quando a gente observa o censo para os brasileiros, é o principal recorte, né? O recorte da população, o crescimento da população. Mas ele também traz outros pontos, né? O censo também traz outros pontos que vão dando esse rosto para a população brasileira, que cresce, como o senhor disse, né? Nesses últimos anos, mas que tem o rosto vai se alterando, né? Tem algumas alterações que vêm chamando a atenção. Essa analogia que você fez do rosto é muito interessante porque lembra a nossa missão. A missão do IBGE é retratar o país com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade. Então, quando você fala que a gente está montando o rosto do brasileiro, é exatamente a visão que nós temos da nossa missão, né? Então, a gente traça outros recortes, como analfabetismo. Recentemente, nós divulgamos na Assembleia Legislativa, na semana passada, os dados sobre o autismo, que, por sinal, é um dado inédito. Nunca o IBGE tinha feito um levantamento de todos os autistas do país, o transtorno do espectro autista, também a deficiência, analfabetismo, como eu falei, e analfabetismo... O que é interessante é que a maioria dos dados que o IBGE traz mostra Santa Catarina e também a nossa região aqui do meio oeste, de Videira, Caçador, Friburgo, com dados muito positivos. O analfabetismo é um deles. A gente já há algum tempo divulgou o dado do analfabetismo para pessoa de 15 anos ou mais de idade. E a gente percebe que a taxa nacional de analfabetismo, embora ela venha decrescendo desde a década de 40. Em 1940 foi o primeiro censo que o IBGE fez, e o IBGE nasceu em 1936 e naquela ocasião nós tínhamos mais de 55% da população analfabeta. Desde lá a gente vem diminuindo a taxa de analfabetos. Hoje, no Brasil, nós temos 7% de analfabetos. Mas em Santa Catarina esse número é de 2,7%, quase um terço do nível de analfabetismo do país. E mais uma vez, aqui em Videira, a gente tem uma taxa de 2,4%, portanto, inclusive abaixo da taxa de Santa Catarina.
E um município aqui da região nos chamou a atenção também, que foi o município de Fraiburgo. Fraiburgo, ele sai de 2010 com uma população de 6,6% de analfabetos e chega a 3,6%. Foi a maior queda aqui da região. Teve uma queda de 3,3 pontos percentuais. Tem algumas razões que a gente identifica para isso. Obviamente, o trabalho da prefeitura deve estar sendo bem feito, mas a gente teve uma mudança também na economia regional. O cultivo da maçã aqui, em algumas áreas, ela foi substituída pela plantação de grãos, e essa plantação de grãos é muito mecanizada. E a da maçã, todavia, a cultura da maçã, ela utilizava muita mão de obra para poda, para colheita, que normalmente era uma mão de obra menos qualificada. Esse pessoal teve uma migração, vale dizer aí, para onde essas culturas foram transferidas, como São Joaquim, Lages e até o norte do Rio Grande do Sul. E esse pessoal foi para lá. Inclusive, a população de Fraiburgo diminuiu, né, do censo de 2010 para 2022. Então, a gente acredita que também parte dessa queda abrupta do analfabetismo tenha se dado em função dessa população que, naturalmente, era uma população menos alfabetizada. Mas, de uma maneira geral, são todos dados positivos no caso aqui do analfabetismo, tanto para o Brasil, quanto para o estado de Santa Catarina, quanto aqui para a região. Falando desses recortes, desses rostos, né, dos brasileiros, dos moradores aqui da nossa região no meio-oeste de Santa Catarina, na última semana foi publicado um recorte falando sobre a religião. Exatamente, a religião. E que é um dado que chama atenção porque a gente, na nossa história, sempre foi um país muito mais ligado aos ritos católicos, que vem caindo em comparação ao crescimento dos ritos evangélicos, né? Exatamente. A gente tem esse recorte, Ernesto, tanto no país, quanto em Santa Catarina, quanto aqui na região. Então, a gente parte lá da década de 40, 50, 60, com quase a totalidade das pessoas professando a fé católica. E hoje, quando a gente coloca em perspectiva de idade, por exemplo, quando a gente coloca lá pessoas de mais de 70 anos, mais de 70%, 80% dessa população se declara católica. Já os jovens, você tem uma distribuição maior. Sobretudo, o maior percentual de evangélicos que nós temos são das faixas mais jovens. Mas, de uma maneira geral, os católicos no Brasil representam quase 57% da população. É fato que vem diminuindo essa participação no total da população, mas ainda eles são a maioria absoluta quando comparado com as outras religiões. Em segundo lugar, aqui no Brasil, vem os evangélicos, com quase 27% da população. Então, a gente somando, e sem religião, 9,3%. Então, a gente somando ali os evangélicos e os católicos no Brasil, dá mais aí de 83%. Então, a fé cristã ainda é realmente preponderante no país. O mesmo acontece, Ernesto, aqui em Santa Catarina, onde 64%, portanto acima da média brasileira, 64% se declarou católico. E perceba, em Videira, 75,8% da população se declarou católica. Então é bem acima de Santa Catarina e bem acima do Brasil. E quando a gente soma ali Videira, os católicos e os evangélicos, aí a gente tem aí mais de 92% da população de Videira se declarando cristã. E por que eu estou colocando essas duas religiões? Porque elas são, de fato, aquelas que têm um percentual muito maior sobre as outras religiões, vale dizer, as religiões de tradições indígenas, as religiões Umbanda e Candomblé, as pessoas que são agnósticas, sem religião, mas realmente, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina e Videira, essas duas religiões ainda são preponderantes. Outro recorte também que veio, né, após esse censo, e que é um recorte que ele apresenta um ponto muito importante para a sociedade, é a questão dos autistas, né? É um assunto cada vez mais recorrente na sociedade e que o censo trouxe esse recorte, que é um recorte importante que mostra uma população que muitas vezes acabava não tendo o seu rosto apresentado, né? Exatamente. Mais uma vez, essa questão do retrato do país. Esse retrato não estava tirado, né? Ou se existia esse retrato, ele estava um pouco borrado. E o IBGE trouxe cores a esse retrato. Na última
quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de receber um convite do deputado Pepe Colasso, da Assembleia Legislativa, para que ele, que é presidente da Frente Parlamentar para a Defesa dos Direitos dos Autistas, então nós recebemos um convite do deputado para irmos na Assembleia Legislativa mostrar esses dados que são inéditos. É a primeira vez que o IBGE está divulgando dados do autismo. E nós fomos lá e fizemos essa divulgação. E aí, como primeira mão, a gente identificou que no Brasil 1,2% das pessoas tinham o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E é importante dizer, Ernesto, que esse 1,2%, a pergunta que nós fazíamos, a gente fez essa pergunta no questionário da amostra. Esse questionário da amostra, que continha 76 questões, foi apresentado a 10% da população. E eu digo isso porque lá mesmo na Assembleia, uma pessoa levantou a mão, na minha casa não fizeram essa pergunta. De fato, a gente fez essa pergunta para 1 a cada 10 residências que nós visitamos, apenas 10%. Mas era bastante suficiente para a gente, estatisticamente, extrapolar os dados para todo o universo. Então, no Brasil, 1,2% das pessoas foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista por um profissional médico. E essa era fundamental. Não era, eu acho que tem autismo, alguém me disse. Tinha que ter a comprovação ali. Tinha que ter a comprovação. Ele tinha que ter dito que, eu fui diagnosticado por um profissional médico. No Brasil, 1,2%, a mesma média aqui do estado. No estado, nós temos, no Brasil são 1,2%, que chega a mais de 91 mil pessoas aqui no estado de Santa Catarina foram diagnosticadas com autismo. Aqui em Videira, 1% da população foi identificada, portanto, abaixo da média nacional e abaixo do estado. São 530 pessoas no município de Videira diagnosticadas com autismo. Em Caçador nós temos um pouco mais, 775 mil pessoas, e Fraiburgo, só para ficar em 3 grandes municípios da região, 239 mil pessoas. Então é importante a gente trazer esse dado. E antes de mais nada, não quer dizer que haja uma maior incidência num determinado município. Às vezes, um determinado município, um determinado estado tem um centro de referência, tem um acesso maior da população a médicos e profissionais dessa área, e aí faz com que o diagnóstico seja maior. Mas o dado preliminar é esse. Doutor, vamos mudar um pouquinho agora, deixar os recortes um pouco de lado e vamos falar sobre o trabalho que o IBGE vem realizando agora nesses momentos e até num futuro próximo. Como que está sendo esse trabalho e quais são as principais áreas que estão sendo analisadas pelo IBGE nesse momento? Essa pergunta, Ernesto, ela é muito importante porque muitas vezes as pessoas acreditam que o IBGE só trabalha de 10 em 10 anos fazendo o censo é decenal. E, de fato, a gente está sempre na rua. A principal pesquisa que nós fazemos é a PNAD contínua, que, como o próprio nome diz, ela é contínua, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, diariamente, no Brasil todo, nós temos os nossos profissionais batendo na casa das pessoas para fazer uma série de perguntas. E essa pesquisa, ela tem uma série de recortes, mas fundamentalmente ela pesquisa dados sobre a renda da população e a empregabilidade, que por sinal em Santa Catarina, atualmente nós temos o menor índice de desemprego do país, nós temos pleno emprego, apenas 2,8% de desemprego ou desocupação, como nós chamamos aqui em Santa Catarina. Essa é a pesquisa mais ampla que a gente sempre tem em campo. E tem uma outra pesquisa que ela vai durar 1 ano, ela já está no primeiro semestre concluído, né? São 4 trimestres, que é a POF, Pesquisa dos Orçamentos Familiares. Essa pesquisa, ela é pesquisa que vai também numa amostra de domicílios, e a gente chega lá e pergunta o quanto que a pessoa ganha e no que ela gasta. Se ela gasta com entretenimento, com bens materiais, qual é o consumo dela. E essa pesquisa ela é muito importante porque, de acordo com o consumo do brasileiro, e é isso que daqui a 6 meses, que é o que falta para acabar a pesquisa, a gente vai identificar qual é, como a gente chama, a cesta de produtos que o brasileiro consome. E vai ser baseado nesta cesta de produtos que nós vamos fazer uma nova configuração dos índices nacionais de inflação, que são calculados pelo IBGE, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que nós chamamos. Então, esses 2 indicadores são os indicadores de inflação, são fundamentais para o Brasil. E é fundamental também que nós tenhamos uma visão clara do que o brasileiro consome para que esses dados sejam o mais fidedigno possível e mais adequados à realidade brasileira. Falando, para a gente amarrar toda essa nossa conversa aqui, Dr. Roberto, um ponto que é importante para quem está nos acompanhando, para a população que está nos acompanhando, seja de Videira ou da nossa região aqui do Meio Oeste,
é a de que, a partir do momento que o recenseador do IBGE chegar na sua residência, é um ponto importante esse contato, né, com o profissional para que o censo, os levantamentos, a PNAD, todos esses trabalhos que o IBGE realiza, eles possam ser feitos da melhor forma possível, porque é um retrato, e esse retrato do brasileiro, como a gente já conversou, né, ele é importante para o próprio brasileiro, né? Isso, essa pergunta é fundamental porque nos permite tirar algumas dúvidas da população. Então, a primeira questão que você levantou é essa. O nosso produto, a nossa atividade fim é o próprio brasileiro. Então, é fundamental que a gente conheça o brasileiro, que o brasileiro se conheça e que, sobretudo, os governantes, o prefeito, o deputado, o governador, conheça essa realidade para que ele possa traçar políticas públicas adequadas àquela população. Então, por exemplo, é fundamental que nós saibamos qual é a renda daquela população, no que ela consome, qual é a faixa etária da população. Então, se num determinado bairro aqui de Videira tem uma população mais jovem, ou na primeira infância, de 1 a 5 anos, o prefeito tem que saber, e da mesma forma tem que saber se ali naquela região, que tem uma população grande de 0 a 5 anos, se tem uma creche. E ele vai saber isso por meio das respostas aos questionários do IBGE. E a gente entende que hoje em dia, Ernesto, existe uma desconfiança muito grande, são muitos golpes, muitas fake news. Então, se o morador tiver alguma dúvida, o nosso recenseador, ele sempre vai identificado, normalmente ele vai com a viatura do IBGE, que está identificada com a logo do IBGE, ele vai com um boné azul, ele vai com um colete, ele vai com o dispositivo de coleta, e no próprio colete tem a identificação dele, tem o crachá, mas se ainda assim o morador tiver alguma dúvida, eu até faço aqui esse apelo, tem um 0800, que é o 0800 721 8181. Se a pessoa tiver alguma dúvida, ele pega o nome da pessoa, liga para esse 0800, atende na hora, não tem robô, não tem nada, e ele diz, olha, tem um sujeito aqui na minha casa fazendo pesquisa, eu gostaria de confirmar se ele é do IBGE. Na mesma hora a gente confirma se a pessoa que está ali é de fato um pesquisador do IBGE. Então, a gente entende que as pessoas têm essa desconfiança, e é natural, e a gente se dispõe a tirar essas dúvidas. Então, mas sobretudo, respondam, atendam o nosso recenseador, o nosso pesquisador, perdão, porque o objetivo das nossas pesquisas é fazer políticas públicas adequadas à sua necessidade. E só mais uma coisa que eu sempre gosto de falar. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou obrigado a responder. De fato é obrigado. Existe uma lei que diz que a pessoa é obrigada. Mas eu digo assim, na verdade você não é obrigado, você tem o direito de responder. Você tem o direito de dizer para o governante qual é a sua necessidade. Você tem o direito de dizer que ali não tem esgoto sanitário, que ali não tem água tratada, que ali não tem coleta de lixo, que a tua renda está muito baixa. Você tem esse direito. O seu microfone é o IBGE. Então, antes de ser um dever, é um direito. Você tem o direito de dizer para o governante quais são as suas necessidades, e a partir daí a gente fazer políticas públicas adequadas a essa necessidade. Doutor Roberto, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, é sempre uma honra, e, sobretudo, é sempre muito importante a gente ter um canal para divulgar as nossas pesquisas. Muito obrigado. A gente conversou com Roberto Gomes, superintendente estadual do IBGE aqui em Santa Catarina, sobre um assunto importante: os censos realizados e os recortes que mostram e constroem o rosto do brasileiro.